Olá! Nesse momento, vocês já devem ter lido o texto Educação, Matemática e Ideologia. E agora nós vamos fazer um breve resumo através de uma pequena apresentação. Vamos começar explicando o contexto mundial no início do século XX, como a ideologia alemã estava influenciando a Europa, em 1900. Vamos tentar também mostrar como que Felix Klein, dentro do contexto de que a Alemanha precisava se desenvolver melhor do que os outros países da Europa, como Felix Klein foi incumbido de uma missão de trazer para o ensino de matemática algumas metodologias inovadoras que estavam acontecendo em outros países da Europa. O professor Euclides Roche foi quem trouxe para o Brasil algumas das preocupações de Felix Klein com o ensino da matemática. O professor Euclides Roche, por exemplo, dava aula no Pedro II, foi muito criticado por um conterrâneo, que era o professor Júlio César de Mello e Souza, que mais tarde ficou conhecido como Malba Tahan. A partir daí, a gente situa a educação matemática nessa dimensão de ensino apenas, sem muita relação com a dimensão sociocultural que o Biratan D'Ambrosio traz, essa preocupação depois, e também a dimensão crítica, que é trazida por Ole Skovsmosi. Sobre ideologia, o significado de ideologia não é algo simples. A maioria das pessoas se refere à ideologia como um sistema de ideias e crenças e compromissos que tentam interpretar a realidade social. Muitas dessas interpretações se baseiam em fenômenos ideológicos e também no modo de agir das pessoas. Cada um segue determinada ideologia que mais combina no campo das suas ideias. O que pode acontecer é alguns desdobramentos de uma determinada linha ideológica que as pessoas seguem. Por exemplo, existem muitas justificativas que tentam racionalizar as atividades de determinados grupos específicos, como, por exemplo, o grupo de profissionais que segue uma determinada ideologia. Muitos programas políticos e sociais também têm uma ideologia por trás. Além disso, visões globais de um mundo, das perspectivas de vida das pessoas e dos grupos, também seguem determinadas linhas ideológicas. Então, como a gente tem visto, a ideologia tem sido historicamente avaliada como uma forma de consciência que pode tanto distorcer uma imagem da realidade social, como também servir a interesses das classes dominantes em uma sociedade. A ideia de dialogar com a educação matemática é realmente trazer para a educação matemática como que uma ideologia pode influenciar as origens da educação matemática desde o seu início lá na Alemanha. As ideias da classe dominante são em cada época as ideias dominantes. E aí na apresentação a gente vê uma charge da Mafalda mostrando que o cacetete do guarda pode ser entendido como uma borracha para apagar ideologias. Voltando a pessoa que é considerado o pai da educação matemática e que viveu de 1849 a 1925, as ideias de Felix Klein estavam muito ligadas à ideologia alemã daquela época. Por exemplo, ele acreditava que felizes eram aqueles que se divertiam com problemas, que educavam a alma e elevavam o seu espírito. Felix Klein era um pensador que aderia às ideias mais abstratas sobre a humanidade. E ele era bem diferente das pessoas que pensavam que a realidade é feita pelos homens e pelo trabalho. O contexto em que Klein viveu foi o contexto da Revolução Industrial, na época em que a Alemanha estava passando por grande urbanização. A Alemanha tinha o ideal de dominar toda a Europa. Em meados de 1900,
Existiam alguns jornais franceses que traziam em suas capas charges do ditador, né, do imperador que na época governava a Alemanha. Esse imperador, Guilherme III, ele considerava que a Alemanha era melhor do que os outros países. A gente está falando de um contexto anterior à Primeira Guerra Mundial. Mesmo assim, a charge que a gente acha, que eu trouxe aqui na apresentação para vocês refletirem, era que ele não seria feliz enquanto não tivesse toda a Europa sob o domínio da Alemanha. A partir daí, Felix Klein incumbido, né? Ele trabalhava na Alemanha, na área de educação, ele era professor de matemática e ele é incumbido pelo governo a viajar pela Europa, tentando buscar as boas práticas de ensino de matemática. Quando ele volta para a Alemanha, ele volta para tentar implantar isso dentro das escolas onde era necessário naquela época pessoas que soubessem matemática, para que a Alemanha pudesse se desenvolver naquele contexto. Depois, a gente sabe que aconteceu a Primeira Guerra, logo depois a Segunda Guerra, a Alemanha ficou destruída, a Europa toda ficou destruída, principalmente a Alemanha, que perdeu a guerra e demorou muito tempo para se recuperar. Bom, vindo aqui para o cenário brasileiro, nós vemos o professor Euclides Rocho se inspirando em Felix Klein na sua metodologia de ensino da matemática. Os manuais que ele produziu tinham como objetivo o ensino da matemática, ter por fim desenvolver a cultura espiritual do aluno, pelo conhecimento dos processos matemáticos. É como se a matemática fosse uma disciplina para poucos e que através da matemática os espíritos pudessem ser educados. E chegamos ao contexto de educação matemática em que muito se fala, muito se estuda, mas no fundo a gente quer saber para que serve a educação matemática. Realmente está fazendo a diferença na vida dos alunos? Né? E estudar tantos autores de educação matemática em termos de formação profissional, formação dos professores de matemática, serve para quê? Alguns questionamentos que a gente traz à tona principalmente em relação aos filhos das elites, que não sofrem de analfabetismo numérico. E também a gente se questiona por que apenas 6% dos alunos possuem nível desejado no sistema de avaliação do ensino brasileiro, enquanto que 10% dos brasileiros e brasileiras controlam 90% das riquezas. Então é de se esperar que desses 10% da elite que controla as riquezas brasileiras, os filhos da elite não tenham dificuldade em matemática, enquanto que 90% dos estudantes têm dificuldade em matemática. Por que então que a gente ainda não está trazendo a educação matemática com um viés mais crítico, com um viés mais social, onde o cotidiano possa entrar na sala de aula? São perguntas que a gente deixa, porque por enquanto a gente vai terminar com essa charge de novo da Mafalda, né? Quem não entendeu, levanta a mão. E aí o Miguelito levanta a mão, Manuelito, né? E aí a professora pergunta: o que você não entendeu, Manuelito? E aí ele responde o que muitos dos nossos alunos respondem também: nada desde março até agora. Essa primeira aula teve como objetivo mostrar que as origens da educação matemática e da preocupação com o ensino de matemática pode não ter atendido a questões sociais da matemática. Essa origem pode ter sido inicialmente uma origem que atendia aos interesses da elite, em que algumas pessoas deviam saber matemática para poder se inserir no mercado de trabalho, na engenharia ou em outras áreas que demandavam muita matemática. Assim como também a população aprender as contas básicas para sobreviver. Vamos pensar então como que a educação matemática pode realmente fazer a diferença numa sociedade que precisa tanto de cidadãos críticos e autônomos e que possam um dia
usar a matemática para mudar esse cenário que a gente tem vivido atualmente. Obrigada. Vou pedir então para vocês darem uma olhada no texto depois dessa apresentação e tentar fazer uma síntese que vai ser ainda utilizada nas avaliações que vem por aí, tá? Boa sorte, estamos aqui para ajudar vocês. Espero que essa disciplina seja bem criativa e que mude um pouco essa maneira da licenciatura em pedagogia, né? Pelo menos na área de matemática, como tem ocorrido, a gente fica sempre por trás de livros e textos e pouco contato a gente estava tendo. Vamos ver se a gente consegue mudar isso com essa disciplina optativa, ok? Obrigada, boa noite.